E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 18 do mês 6 de 2026. Hoje é uma quinta-feira. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 9. Que está escrito assim: O Eterno disse a Moisés: Vá até Faraó e diga-lhe: O Eterno, Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a me ouvir e a continuar a segurá-lo, estou avisando: o Eterno atingirá seus animais que estão no campo, cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas, com uma grave doença, e também desta vez fará clara separação entre os animais de Israel e os gados do Egito. Entre os animais de Israel e os do Egito, nenhum animal dos israelitas morrerá. O Eterno marcou a hora, isso acontecerá amanhã. E foi o que o Eterno fez no dia seguinte. Todos os animais do Egito morreram, mas não morreu nenhum só dos animais dos israelitas. O faraó enviou alguns homens para averiguar, e nenhum animal dos israelitas havia morrido, nem sequer um. Mesmo assim, o faraó continuou obstinado e não deu permissão para o povo sair. O Eterno disse a Moisés e a Arão: Peguem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés deve jogá-la para o ar, bem diante dos olhos do faraó. Uma fina camada de pó vai cobrir todo o Egito e provocar feridas, uma praga de furúnculos que atingirá pessoas e animais em todo o país. Então eles recolheram cinza de uma fornalha e a jogaram para o ar, na presença do faraó. O pó fino fez brotar furúnculos nas pessoas e nos animais. Mais uma vez, os magos não foram capazes de competir com Moisés, por causa dos furúnculos, pois eles mesmos estavam cobertos deles, como os demais habitantes do Egito. E o Eterno fez aumentar a obstinação do faraó, o rei do Egito. Se manteve irredutível, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés: Levante-se amanhã bem cedo, vá ao encontro do faraó e diga a ele: O Eterno, Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Liberte meu povo para que me prestem culto. Desta vez atingirei você, seus servos e o seu povo com toda a minha força, para que você entenda que não há ninguém como eu em nenhum lugar da terra. Você sabe que eu já poderia ter eliminado você e seu povo com doenças mortais, sem deixar ninguém para contar a história. Mas eu mantive vivo por uma única razão: fazê-lo reconhecer o meu poder, para que a minha reputação se espalhe por toda a terra. Você ainda está se fortalecendo à custa do meu povo, e não o deixa sair. Mas isso é o que vai acontecer amanhã. A esta mesma hora enviarei uma terrível tempestade de granizo, como nunca houve no Egito desde a sua fundação. Porquanto abrigue seus animais, pois quando o granizo cair, tudo que estiver no ar morrerá, pessoas e animais. Os membros da corte do faraó, que tinham respeito pela palavra do Eterno, puseram seus escravos e animais em abrigos, o mais rápido que puderam, mas os que não a levavam a sério deixaram seus trabalhadores e animais ao ar livre. O Eterno disse a Moisés: Estenda as mãos para o céu, dê o sinal para que o granizo caia sobre o Egito, sobre pessoas, animais e plantações.
do Egito. E Moisés ergueu a sua vara na direção ao céu, e o Eterno fez trovejar e cair granizo por entre os relâmpagos. Choveu granizo sobre toda a terra do Egito, e os relâmpagos acentuavam a violência da tempestade. Nunca havia acontecido nada igual no Egito em toda a sua história. O granizo arrasou o país. Tudo que estava no céu aberto nos campos foi esmagado. Pessoas, animais e plantações. Até as árvores nos campos foram derrubadas. A única exceção foi Gósen, onde os israelitas moravam. Não caiu granizo na terra deles. O faraó convocou a Moisés e Arão e disse: Dessa vez pequei com toda a certeza. O Eterno está com a razão. E eu e meu povo é que estamos errados. Orem ao Eterno. Chega de trovões e de granizo mandados pelo Eterno. Vocês estão liberados para ir. Quanto mais cedo saírem, melhor. Respondeu: Assim que eu sair da cidade, vou estender os braços ao Eterno. Os trovões vão cessar, e o granizo deixará de cair, para que você saiba que esta terra pertence ao Eterno. Mesmo assim, sei que você e seus súditos não têm nenhum respeito pelo Eterno. O linho e a cevada que já haviam amadurecido foram destruídos, mas o trigo e o centeio escaparam, pois só mais tarde iriam amadurecer. Moisés saiu da presença do faraó e da cidade, então estendeu os braços ao Eterno. Os trovões e o granizo cessaram e passou a tempestade. Dito e feito, ao ver que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó continuou em seu pecado, mais obstinado do que nunca, ele e os membros da corte. O coração do faraó estava duro como pedra, mais uma vez, ele se recusou a liberar os israelitas como o Eterno havia ordenado por intermédio de Moisés. E nós lemos do versículo 1 até o versículo 35. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, agradecendo a Ele pela presença dEle, amém? E pedindo a Ele que nos dê direção e revelação. Nós oramos e Deus Ele age com a resposta. E eu vou deixar aqui uma explicação que Deus Ele colocou em meu coração, que ou você se humilha diante de Deus, ou o inimigo ele te humilha. Você que escolhe, ou você se humilha para Deus, né, diante de Deus, ou o inimigo ele te humilha. Porque nós temos escolhas, né? Nós somos livres para escolher, porque nós temos decisão, né? Nós temos livre-arbítrio. Mas nós somos livres para escolher as decisões. As decisões, nós decidimos o que nós queremos. Mas nós não somos livres para escolher as consequências. E o que isso significa? Você tem liberdade para servir a Deus. E você tem liberdade se você não quiser servir a Deus. Mas as suas escolhas vão trazer consequências. E muitas das vezes essas consequências talvez você não espere que seja isso. Porque se você se humilhar diante de Deus, Deus ele vai te exaltar e Ele vai te abençoar. Mesmo que não seja do jeito que você espere, porque nunca é do seu jeito, é sempre do jeito de Deus. E o jeito de Deus é melhor. E se você não quiser servir a Deus, automaticamente você vai estar servindo ao inimigo. Isso é uma consequência. Como você é livre para escolher se você serve a Deus ou não, se você quiser servir a Deus, Ele também vai te querer. Mas se você não quiser, infelizmente Deus ele não obriga ninguém a ser crente. Deus ele não obriga. Deus ele precisa que você abra o coração, que você realmente queira servir a Ele. Deus não quer ninguém obrigado na presença dEle. Então que você tenha um coração aberto para entender isso, amém? E quando você não escolhe servir a Deus, automaticamente você serve ao inimigo, porque só tem uma escolha, só tem um caminho que é Jesus. Então se você não escolhe o caminho, automaticamente você escolhe o inimigo.
E as consequências de não servir a Deus, elas vêm. E as consequências de servir o inimigo são consequências ruins. Ah, mas eu tenho dinheiro. Mas só que o dinheiro, ele não é a base de tudo. É muito bom ter dinheiro, não é pecado ter dinheiro, é muito bom ser abençoado. E tem pessoas que elas têm um chamado para ser abençoadas financeiramente, né? Mais do que as outras pessoas. E temos que ter uma maturidade sobre isso. Mas só que o dinheiro, ele não pode te governar, ele não pode te controlar, porque o dinheiro não é Deus. E Deus só existe um, ele não divide a glória dele com ninguém, ele quer ser o centro de tudo. Deus, ele é a nossa principal prioridade, só ele merece ser adorado, só ele merece estar no centro, só ele merece estar no pódio. Tudo aquilo na sua vida que não estiver no centro, aquilo que não estiver na vontade de Deus, aquilo que estiver ocupando o lugar de Deus, esse é o seu Deus. Se você gasta mais tempo no celular, esse é o seu Deus. Se você gasta mais tempo pensando em dinheiro, pensando em bens, pensando em qualquer outra coisa que não seja Deus, esse é o seu Deus. Aquilo que você gasta mais tempo e aquilo que você ocupa a sua mente, esse é o seu Deus. Aquilo que você se ocupa. Então que você venha ter um coração aberto para querer realmente servir a Deus com todo o seu coração, porque Deus, ele só aceita pessoas que servem a Ele de todo o coração. Meio termo, Deus só aceita tudo. Porque nós temos que dar o melhor para o melhor. E aqui nesse capítulo 9, Deus enviou a praga. Continua enviando pragas, né? Para que o povo dele fosse liberto, porque o povo estava debaixo de uma palavra. E a palavra que o povo estava é: deixa ir o meu povo para que me sirva. E essa era uma ordem dos céus. E tudo aquilo que Deus fala tem que se cumprir. As pessoas, elas têm que obedecer em risco aquilo que Deus fala, porque vai se cumprir. Amém? Então que você não venha estar inquieto ou temendo, porque vai se cumprir. Deus enviou peste no gado, um juízo sobre Ator. A deusa vaca, ligada à fertilidade e riqueza, demonstrou que Deus tem controle sobre os bens materiais e sobre a economia humana. E as úlceras atingiu os sacerdotes e o povo. Não podiam mais oferecer rituais para a deusa Íris, deusa da cura. Simboliza corrupção física e espiritual que afasta o homem do sagrado. Chuva de pedras desafiou deuses do céu e do clima, como Nut, e mostrou que a natureza responde ao comando de Deus e não às superstições pagãs. E Deus mostrou o controle sobre toda a natureza enviando essas 10 pragas, porque Ele é o Criador. Ele quem criou os céus e a terra, então é dele que controla e quem comanda tudo. Amém? Na sua vida também. E isso significa o quê? Como eu falei, que o povo estava debaixo de uma ordem. E a ordem era: deixa o meu povo ir. E eles tinham uma direção para que me sirva. E as bênçãos que Deus tem sobre a sua vida é para que você sirva a Ele. A prioridade de Deus é que você esteja na presença dEle, como Ele disse: deixe o meu povo ir. Foi uma ordem, porque Deus, ele não queria mais o povo dele escravo. E Deus, ele não quer mais você escravo de nada. Deus quer você livre. E a ordem foi para que eu me sirva. E tudo que Deus, ele promete sobre a sua vida é para que você sirva a Ele. Porque não tem sentido Deus fazer promessas para você e você estar longe da presença de Deus. Isso não tem sentido. Então todas as promessas de Deus estão ligadas e alinhadas à presença dEle. Estão alinhadas à igreja. Está alinhada ao corpo de Cristo. Está alinhada na presença de Deus. Então tudo que é seu está em Deus e está na presença de Deus. Não está fora, não está no mundo. E a promessa que Deus tinha estabelecido sobre o povo dele foi que eles iriam sair do Egito, daquela situação, porque Deus ia agir com a mão forte. E que eles iam servir a Deus, que Deus tinha uma terra boa, que mana leite e mel, e uma terra larga. E Deus falou também que eles continuariam sendo uma grande multidão. Ou seja, eles continuariam gerando, né? Que eles continuariam sendo um grande povo. E que você venha anotar as promessas de Deus. As promessas de Deus sobre a sua vida, né? Sobre a minha vida. São os pilares das promessas de Deus, né? A primeira promessa é salvação, né? A
primeira promessa é salvação. Porque se você não tiver salvação, se você não tiver comunhão com Deus, não tem sentido ter as outras promessas, porque a maior promessa é salvação. E tem também libertação. Tem cura, né? Cura também é uma promessa. Tem pessoas que têm promessas de ter empresa, que são promessas materiais, né? Tem promessas de ter uma condição financeira boa, né? Colocar finanças. Nem todos vão ter uma condição financeira boa, né? Porque nós não podemos pregar que todo mundo vai ser rico ou que todo mundo vai ser pobre. Nós não temos que determinar o que a pessoa vai ser financeiramente ou não. Isso quem tem que determinar é Deus, amém? Então, se Deus te prometeu que você vai ter salvação, que vai ter salvação na sua família, vai ter. Então, que você anote. Ah, falta Deus salvar alguém da minha família e Deus me prometeu. Então, você anota qual área e o nome da pessoa, e o nome de toda a sua família, de todos os seus ciclos, amizades, libertação também. Você vai anotar curas. Tem pessoas que têm enfermidade, tem câncer, tem AIDS, tem doença, todos os tipos de enfermidade, tudo que envolve doença. E na alma, né, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo aquilo que envolve doença. E tem pessoas que têm promessa de ser empresários. Nem todo mundo tem promessa de ser pastor, de ser pregador, de cantar. Tem pessoas que têm promessa de ser empresários, de ter um financeiro abençoado mais do que os outros. E isso quem determina é Deus. Então, se Deus liberou sobre a sua vida, essa promessa vai se cumprir. Se Deus liberou salvação sobre você, sobre a sua família, vai se cumprir salvação. Se Deus liberou libertação, vai se cumprir libertação. E essa área da libertação todos nós precisamos. Porque tem pessoas que precisam ser libertas de vícios, precisam ser libertas das drogas, precisam ser libertas do álcool, libertas da fofoca, libertas da mentira, libertas da pornografia, liberta de vícios que não consegue com a sua própria força. É só a mão de Deus. E a mão de Deus vai onde a nossa mão não vai, amém? E tem pessoas que têm promessas, não é, de ter faculdade, porque com a própria mão elas não conseguem ingressar em uma faculdade. Tem pessoas que não conseguem. Faculdade, né, os estudos. Tem pessoas que têm condição financeira ou não têm uma mente muito aberta para aprender, e Deus faz promessas na área que elas não conseguem. Por isso que é promessa, porque você não vai conseguir com a sua própria força. Então Deus, para cumprir propósito e promessa, Ele abre as portas e faz com que a pessoa consiga. O nome de Deus é glorificado. E também família, né? Vou colocar aqui a família, que é a base. Tem pessoas que têm uma família toda desregrada, que tem uma família toda descontrolada, né? Que família organizada. E Deus, Ele faz com que faz promessa, e Deus organiza e levanta meios, né? Vai trabalhando na vida de todos para que todos sirvam a Ele. E Deus, Ele tem o poder de dar uma família para quem não tem, né? Ele faz da estéril mãe de filhos e faz com que ela habite em casa, ou seja, Deus dá casamentos, né? Deus faz com que a pessoa tenha uma família. E esse é o poder de Deus, né? Então que você venha anotar as promessas de Deus e que você venha orar em cima dessas promessas. E que você venha ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. E tem também, né, promessas espirituais, promessas de dons espirituais, promessas de dons ministeriais, né? Promessas que abrangem a igreja, né? Ou seja, pessoas usadas por Deus para abençoar outras pessoas. E esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho é o bem. O evangelho é você receber o bem e você passar o bem. Porque nós temos que dar aquilo que nós temos. E como você vai dar o que você não tem? Então que você venha ter o evangelho, que o evangelho é o bem. E que você venha passar o bem para as outras pessoas. Então tudo que Deus faz na terra é através da oração. Então que você sempre esteja em oração. Que você busque comunhão com Deus. Porque nós temos, como crentes, nós temos responsabilidades. Coloquei responsabilidades. Responsabilidades. E se você não cumpre essas responsabilidades, você vira um crente imaturo, um crente que não cresce. Nós temos que cumprir as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, para que nós tenhamos maturidade espiritual. Para que nós venhamos crescer na presença de Deus, amém? Nós temos que orar, conversar com Deus. Hoje tem os meios de comunicação, né, que falam muito sobre enviar mensagem, né? E a maneira com que a gente envia mensagem para Deus é conversando com Ele, é orando. Vou colocar enviar mensagem. Passar a mensagem para Deus, né? Orando.
E nós temos que ler a Bíblia, né? Meditar. Porque você não deve ler a Bíblia de qualquer jeito, né? Você tem que meditar. Você tem que pedir a Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Qual é a sua direção? Porque nós dependemos de Deus. Você venha falar, Senhor, fale comigo através da sua palavra, né? Nós temos também que vigiar. Estamos em alerta. Um atalaia, né? E também nós temos que adorar a Deus, né? Deus, ele é digno de ser adorado. Deus, ele tem tudo, menos a nossa adoração. Deus, ele é criador dos céus e da terra, ele criou tudo. Só que a adoração, quem tem que criar é você. Você que tem que criar o seu ambiente de adoração. É você que tem que buscar adorar a Deus, amém? Então que você venha adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Com testemunho diante de Deus. E Deus se agradar de você, Deus se agradar do que você tem feito. Que você venha sempre estar conversando com Deus, enviando mensagem para Ele através da oração. E Deus não tem um WhatsApp, tá? Deus não tem Instagram, Deus não tem YouTube. Então sempre você vai ter que enviar mensagem para Ele orando em pensamento, com lágrimas, né? É muito bom você orar com lágrimas, porque Deus, ele ouve mais rápido. Deus, ele entende as lágrimas, não? Ele traduz. E Deus, ele entende aquilo que quando você chora, parece que a sua oração chega mais rápido no trono de Deus, né? A gente sente que o nosso coração se abre, que ele escuta, que é o famoso coração quebrantado e contrito, que Deus não rejeita. Então que você tenha um coração quebrantado, como está escrito lá no livro de Salmos, número 51, diante de Deus, e que ele receba todas as suas orações e responda com milagres, com providência, com resposta dos altos céus, e te abençoe e te dê a paz. E também meditar na Bíblia. Nós temos que meditar, né? Nós temos que amar a Bíblia, né? Está aqui, eu tenho uma das minhas Bíblias que eu tenho, né? Essa Bíblia. Ela é toda arriscada, porque é uma das Bíblias que eu mais gosto de ler. Que é uma tradução que eu sempre gosto de ler. Mas também eu gosto de ler a Bíblia online, que é a Bíblia a Mensagem. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é uma Bíblia online. Ela só tem pelo Google, né? Ela só tem na internet. E vigiar, estar alerta. Por quê? Porque a gente tem que prestar atenção no que Deus está falando conosco, para que a gente venha obedecer a Ele, e prestar atenção no que o inimigo está armando, para que a gente não venha cair nas ciladas, né, nas armadilhas, para que a gente não venha cair em tentação também, amém? E que nós tenhamos uma vida de adoração, colocar hinos para cantar junto com o hino, adorar Jesus. Claro que nem todos vão ter o dom de cantar, né? Mas adorar é nossa obrigação. Adorar, ela é nossa responsabilidade de estar em comunhão com o trono de Deus, amém? Estar em comunhão com os céus. E Deus, ele quer uma oração de espírito e de verdade. Deus não quer qualquer coisa, Deus não recebe qualquer coisa. Então que você venha orar, que você adore a Deus, fala, Senhor, que eu possa te adorar em espírito e em verdade, que essa é a adoração que Deus recebe, amém? Nós vamos ler aqui que está escrito em Números capítulo 6, versículo do 24 ao 27. Números capítulo 6, versículo 24 a 27, que está escrito assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E também aqui está escrito em Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti.
Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. E não desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Nós lemos do versículo 1 até o 14. E para o povo de Deus, Deus tem bênçãos, mas para os inimigos de Deus, que são os egípcios, infelizmente, situação que Deus enviou pragas, Deus enviou maldições, porque não é da vontade de Deus que ele envia a maldição sobre os seres humanos, essa não é a vontade de Deus, que as pessoas sejam amaldiçoadas, que elas sofram danos ou prejuízos. Mas tem pessoas que muitas das vezes elas procuram o mal, elas não querem se converter, elas não querem mudar de direção. E como está escrito aqui nesses capítulos, que você tem que obedecer, que você tem que ouvir a voz de Deus, que você tem que ouvir a voz de Jesus, que você tem que ouvir e obedecer. Ok? Ouvir e obedecer. E que você venha ouvir a voz de Jesus e obedecer o que Ele manda você fazer. Porque se você ouvir, essas promessas vão se cumprir sobre a sua vida e sobre a sua família e sobre tudo aquilo que te envolve. E que Deus Ele te abençoe. Esse foi o devocional de hoje. Que você venha estar aos pés de Jesus, que é o melhor lugar do mundo. E que essas bênçãos elas te acompanhem, que você venha conseguir alcançar maturidade espiritual em Deus, que você alcance todas as promessas e todas as bênçãos que Deus colocou para você e para a sua família e para tudo aquilo que te envolve, a tua empresa, os teus negócios, amém? Os teus estudos, o seu casamento, todas as áreas da sua vida, o seu ministério. E principalmente que a presença de Deus ela inunde o seu ser, que você esteja cheio da presença de Deus. E aqui como está escrito que Deus ele deu uma ordem para que Faraó deixasse o povo ir. E Deus ele dá a ordem para que você saia dessa situação. O inimigo não pode ficar com o que é seu nem com você. E a ordem de Deus foi para que ele servisse. E os céus ele liberam para que você sirva a Deus, amém? Nada vai impedir você de ter Jesus, de afastar da presença de Deus, amém? Que Deus te abençoe e que Jesus seja o seu foco.